para a gente abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo de número 3, né? Jeremias capítulo 3. Hoje à tarde estava meditando na palavra e a gente fica assim, pensativo, eu diria que até com um pouco ansioso, para saber que palavra ministrar aqui esta noite, né? A Bíblia é muito rica, a Bíblia é um livro fantástico, um livro maravilhoso, ela é a palavra de Deus, e nesta palavra, dentro desta palavra, está inserida muitas mensagens edificantes, mensagens maravilhosas, mensagem que fortalece a fé. Por isso eu quero convidar você, né, para a gente estar lendo a palavra de Deus, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, né? O versículo é um versículo muito conhecido, é um versículo que os crentes, né, gostam muito de usar esse versículo, né? Porque é um versículo que fala de prova, é um versículo que fala de luta, é um versículo que fala de vale, é um versículo que fala de provações. E eu quero ler com você Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 29. Jeremias 3, 29. Põe a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Olha, a maioria dos crentes já ouviram esse versículo, né? Muitos não sabem o que está escrito, mas a maioria dos crentes, né? A maioria dos crentes já leram esse versículo, ou os que não leram já ouviram, porque é um versículo muito usado pelos pregadores, usados na escola dominical, nos cultos de ensino, domingo à noite, e as pessoas gostam muito desse versículo, né? E eu queria aqui trazer uma palavra baseada neste versículo, um versículo pequeno, né? Põe a tua boca no pó. Talvez haja esperança. Põe a tua boca no pó. Talvez haja esperança. De onde surgiu esse versículo? Por que surgiu esse versículo? Porque esse versículo está inserido na palavra de Deus, está aqui na Bíblia, né? Esse livro de Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias. E quando o profeta Jeremias escreveu esse versículo, ele estava ali vivendo no cativeiro, né? Vivendo uma situação muito difícil. O povo de Israel estava vivendo no cativeiro, né? E você pergunta, pastor, por que Israel foi para o cativeiro? Por desobediência a Deus, né? Eles haviam afastado os caminhos do Senhor, deixado o Senhor. Houve uma época que Israel se tornou uma nação idólatra, uma nação que virou as costas para Deus. Então, Deus é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso. Deus levantou muitos profetas, homens de Deus, para chamar Israel para o arrependimento, porque Israel havia se afastado de Deus. Então Deus levanta profetas como Jeremias, Isaías e muitos outros profetas, para que Israel se arrependesse do seu pecado, para que Israel deixasse o seu pecado. Israel não quis ouvir Deus, né? Ele continuou na idolatria, na feitiçaria, continuou pecando contra Deus, quebrando a lei de Deus, pisando a aliança feita por Israel lá no Sinai. Então Deus envia profetas para chamar a atenção de Israel. E quando Deus percebe que Israel não vai se arrepender, não vai recuar, não vai voltar atrás, não vai se voltar para Deus, Deus então diz para Israel o seguinte, através do profeta: se vocês não se arrependerem, eu vou mandar vocês para o cativeiro. E vocês ficarão lá no cativeiro 70 anos sofrendo, até que vocês aprendam a me obedecer. Então Israel não ouviu Deus, não ouviu os profetas. Deus enviou um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei foi lá, destruiu o templo, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu os muros da cidade, matou muita gente, né? E levou muitas pessoas para Babilônia para ficar lá como escravo. Então o templo foi destruído, né? Os muros foram destruídos, a cidade foi destruída, e Israel, ou parte de Israel, foi levado para a Babilônia para ficar como escravo. Lá no cativeiro, então esse texto é escrito aqui, né? Então Jeremias escreve um texto aqui, falando para Israel, que já tinha passado muitos anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos no cativeiro, 50 anos no cativeiro. Então Jeremias escreve aqui em Lamentações 13, 29, falando para o povo de Israel: olha, Israel, coloca a boca no pó. Talvez haja esperança.
Põe a boca no pó. Talvez Deus leve vocês de volta para Jerusalém. O povo estava vivendo debaixo do jugo da Babilônia. O povo estava vivendo debaixo da escravidão. Então Deus, através de Jeremias, fala com o povo: olha, Israel, coloca a boca no pó. Talvez haja esperança. A tradução disso é: põe a boca no pó. Talvez Deus mude de ideia. Talvez Deus se arrependa e leve vocês de volta para Jerusalém. Né? Arrependimento aqui no sentido de mudança de atitude. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esse versículo. E o que significa pôr a boca no pó? As pessoas às vezes citam o versículo: põe a boca no pó, põe a boca no pó. E às vezes muitos dizem isso e não sabem o significado do versículo. O que significa pôr a boca no pó? Pôr a boca no pó significa arrepender. Pôr a boca no pó aqui é sinônimo de arrependimento. Quando Deus diz para alguém: põe a boca no pó, Ele está dizendo: arrependa de alguma coisa. Arrependa dos seus pecados. Arrependa dos seus erros. Arrependa do seu passado. E talvez haja esperança. E antes de nós continuarmos aqui, eu fico vendo e assistindo às vezes até na internet ou no YouTube ou em algumas igrejas, alguns pastores, eles criam listas, né? Listas de segredos para a grande vitória. Muitos pastores, eles transmitem mensagem para algumas igrejas dizendo o seguinte: olha, se você quer prosperidade, se você quer vitória, está aqui os 7 passos para a vitória. Está aqui os 4 passos para a bênção. Está aqui os 4 passos para receber isso ou receber aquilo. Mas de acordo com esse versículo, é um passo só. Se você está vivendo alguma crise ou alguma situação, olha o estado do Brasil. Todo mundo quer dar palpite. Né? Todo mundo quer dar palpite. Todo mundo quer ser culpado dessa crise que nós estamos vivendo. Quem é culpado? A culpa é do homem. O mundo está assim por causa do homem. O mundo está assim por causa do pecado. Pastor, e tem solução? Tem. E qual é a solução? Está aqui no versículo. Se o mundo se curvar diante de Deus, se o Brasil se curvar diante de Deus e se arrepender dos seus pecados, há esperança. A esperança do mundo, a esperança do Brasil é Deus. Mas para que essa esperança chegue, para que essa solução chegue, para que essa esperança possa florescer, o homem precisa colocar a boca no pó. E aqui colocar a boca no pó é arrepender-se. Arrepender-se dos seus pecados. Arrepender-se do seu passado. Pastor, o que significa pôr a boca no pó? Arrepender. Segundo, pôr a boca no pó significa orar. Pôr a boca no pó significa se tornar uma pessoa dependente exclusivamente de Deus. Pôr a boca no pó significa submeter à vontade soberana de Deus. Quando Jeremias escreveu isso aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, Israel, nós estamos aqui no cativeiro, vocês estão no cativeiro, vocês estão debaixo da servidão da Babilônia. Se vocês querem que Deus faça alguma coisa, então põe a boca no pó. Se vocês querem que Deus faça alguma coisa, se vocês querem que Deus faça um milagre, se vocês querem que Deus entre com a providência, então põe a boca no pó. E o que é pôr a boca no pó? Arrepender-se. O Brasil precisa se arrepender da sua idolatria, da mentira, da prostituição, da corrupção, do pecado. Se não houver arrependimento, não há esperança. Né? Não há esperança. Existe o arrependimento individual, pessoal, existe o arrependimento coletivo. Toda vez que uma nação se arrependeu, toda vez que uma nação colocou a boca no pó, Deus fez grandes coisas. Olha o exemplo de Nínive. Deus mandou que Jonas fosse pregar em Nínive. E Jonas pregou em Nínive, dizendo: arrependei, arrependei, arrependei. E Nínive se arrependeu. Nínive, a cidade de Nínive, colocou a boca no pó. E Deus que ia destruir a cidade, Deus mudou de ideia. Deus se arrependeu e não destruiu Nínive. Porque o povo colocou a boca no pó. Ou seja, o povo arrependeu. Pôr a boca no pó é arrepender. Mas para a gente arrepender, a gente tem que reconhecer que nós pecamos, que nós erramos. Ora, tem pessoas por aí hoje que estão cometendo pecados graves e dizem que não estão. Tem pessoas por aí que estão cometendo pecados, né? E eles acham que não estão cometendo pecado. Então colocar a boca no pó é se arrepender,
E aqui significa também literalmente ajoelhar, orar, colocar a boca literalmente no chão. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós podemos orar em pé. Nós podemos orar sentado. Nós podemos orar deitado. Né? Tem uma igreja por aí, que eu não vou citar o nome, que diz que oração que Deus escuta é se tiver ajoelhado. Isso é besteira. O ladrão que estava na cruz com Jesus, ele ora e Jesus ouve a sua oração. Você acha que Jonas precisou ajoelhar na barriga do peixe para Deus ouvir a sua oração? Você acha que o rei Ezequias, que orou a Deus, estava na cama deitado, Deus não ouviu a oração dele? Então a questão não é a posição do corpo. O mais importante não é isso. Mas uma coisa é certa. Podemos orar ajoelhado, podemos orar deitado, podemos orar em pé, mas eu acho que orar com a boca no pó simboliza humilhação, simboliza arrependimento, representa, não quer dizer que se você colocar a boca no pó, você está arrependido. Não, mas colocar a boca no pó é símbolo, simboliza. E se existir arrependimento no seu coração, e você colocar a boca no pó, essa atitude, esse gesto de se curvar, de colocar a boca no pó, simboliza o arrependimento verdadeiro que está no coração do homem, ou se é que está lá. Mas aqui nesse texto, colocar a boca no pó é orar. O Brasil precisa orar. Eu pensava que em meio à crise que o Brasil está vivendo, a igreja iria orar mais. Mas os irmãos observam que quanto mais a crise agrava, menos o povo ora. Quanto mais a crise agrava, é menos oração. Então, uma crise como esta, que nós estamos vivendo, como é que se vence uma crise como essa? Aqui está dizendo o texto, põe a boca no pó. O que é a boca no pó? Oração. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Nós pecamos por palavra, pecamos por pensamento, pecamos por atitudes, pecamos com o que falamos. E nós precisamos nos arrepender, colocar a boca no pó, literalmente orando ao Senhor. E nós precisamos submeter à vontade de Deus. Ora, o tanto de pessoas queridas, amadas, que nós conhecemos, que foram embora. Não é hora de reclamar pelas mortes. Não é hora de murmurar porque morreu. Não é? Estar de luto por alguém que morreu. Não é errado. Chorar por alguém que morreu. Não é errado. Mas murmurar Deus está no controle. A pergunta que nós temos que fazer hoje é: o que Deus quer nos ensinar através desta crise mundial? O que essa crise está nos ensinando? A igreja precisa colocar a boca no pó. Tradução: a igreja precisa estar se arrependendo dos seus pecados. Pastor, e qual é o pecado da igreja? Só ela sabe. Pastor, qual é o meu pecado? Só você sabe. Leia a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai revelar para você se você está pecando ou não. Algumas pessoas acham que pecar é só praticar pecado. Mas a Bíblia diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado não é só fazer. Pecado também é deixar de fazer. Quando você não faz o bem, você peca. A gente peca de muitas maneiras, como eu acabei de dizer. Hoje, durante o dia, você cometeu algum pecado? Durante a semana, cometeu algum pecado? Então Deus nos chama à oração, Deus nos chama ao arrependimento, Deus nos chama à dependência dele. Colocar a boca no pó também significa depender de Deus. E uma crise como essa que estamos vivendo, esse é o momento que Deus nos coloca em situação que nós precisamos mais depender dele. E não só depender, submeter a sua vontade soberana. Pastor, o que é pôr a boca no pó? Pôr a boca no pó significa humilhar. Pôr a boca no pó significa se humilhar. E se humilhar através do arrependimento, se humilhar através da oração, se humilhar através da submissão à vontade de Deus, se humilhar através da dependência. Então, pôr a boca no pó significa humilhar. E por que Deus está dizendo que a solução pelas crises que existem é humilhar, é pôr a boca no pó? Porque o ser humano não gosta de humilhar. E Deus está nos convocando, nos chamando a fazer algo que nós não gostamos. O ser humano em si, ele é orgulhoso. Ele não gosta de se humilhar. Ele não gosta de se curvar. Ele não gosta de se ajoelhar. O ser humano quer estar por cima. Mas o Senhor está dizendo para nós hoje, nesta noite de terça-feira, nós precisamos colocar nossa boca no pó.
Através da oração, através do arrependimento, através da submissão a Deus, através da dependência de Deus e através da humilhação. A cidade de Nínive foi salva porque pôs a boca no pó, porque se humilhou. E Deus mudou de atitude. E Deus se arrependeu. Isso mostra que colocar a boca no pó muda as atitudes de Deus. Deus pode voltar atrás. Nós encontramos na Bíblia Deus voltando atrás em muitas atitudes que ele tomou. E esse recuar de Deus veio através da oração, do arrependimento, da submissão, da dependência. Deus voltou atrás porque alguém colocou a boca no pó. E a igreja brasileira, eu não estou falando da Assembleia, eu não estou falando da Batista, eu não estou falando da Deus Amor, eu estou falando da igreja, dos salvos em Cristo que reside, que mora no Brasil. A igreja brasileira precisa curvar-se diante de Deus através da humilhação, da oração, do arrependimento, da submissão e da dependência de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Então, quando nós folheamos a Bíblia, nós descobrimos que toda vez que alguém pôs a boca no pó, Deus fez alguma coisa. Eu vou repetir isso. Toda vez que alguém se arrependeu, se humilhou, se curvou, pôs a boca no pó, Deus fez alguma coisa. Eu citei no começo dessa palavra o rei Ezequias, aquele rei que Deus enviou um profeta na casa dele, lembra? O profeta Isaías foi lá e falou para ele, olha, Deus mandou falar para você que você vai morrer, você não vai viver. E quando o profeta foi embora, ele virou o rosto para a parede, então ele se humilhou. Ele pôs a boca no pó. Ele se humilhou e falou, Senhor, e ele ora a Deus, ele ora intensamente. Deus manda o profeta voltar lá e falar para ele, eu mudei de ideia, você não vai morrer mais agora, eu vou te dar mais 15 anos. Mais 15 anos. Então isso mostra que toda vez que alguém colocou a boca no pó, Deus fez alguma coisa. Eu posso dizer o seguinte, toda vez que alguém colocou a boca no pó, Deus se levantou no trono para trabalhar em prol dessa pessoa que está com a boca no pó. O convite de Isaías, a proclamação de Isaías é, põe a boca no pó, Israel. Talvez haja esperança. Tradução, põe a boca no pó, Israel. E Deus levará você de volta para a terra de Israel. Lá para a cidade de Jerusalém. Então, voltando aqui e sendo categórico e afirmando para você, toda vez que alguém põe a boca no pó, Deus fez alguma coisa. Lembra de Sansão? Sansão teve os seus olhos furados. Sansão estava amarrado pelos seus inimigos. O seu cabelo foi cortado. E lá amarrado no tronco, Sansão então põe a boca no pó. E Sansão se arrepende. E Sansão fala com Deus. E Sansão fala, ó Senhor, o Senhor sabe. E ele faz uma oração a Deus. E Deus então faz com que o Espírito Santo entre em Sansão de novo. Sansão recebe forças. E Sansão vinga dos seus inimigos. Sansão nasceu para libertar Israel da mão dos filisteus. Sansão nasceu com a missão de libertar Israel das mãos dos inimigos. Só que Sansão falhou. Sansão falhou na sua missão. Mas naquele dia, com os olhos furados, ele fala para Deus o seguinte, Senhor, tem compaixão de mim. Devolve-me aquela força, aquele poder que eu tinha, para que eu possa cumprir minha missão, que é libertar Israel das mãos dos inimigos. Deus então, vendo a oração, o seu quebrantamento, o seu arrependimento, Deus então dá força a Sansão de novo. Sansão derruba aquele templo e destrói os inimigos e cumpre a sua missão. Ele morreu naquele dia, mas sua missão foi cumprida. Então toda vez eu volto a afirmar que alguém se arrepende, que alguém põe a boca no pó, Deus faz alguma coisa. Há um rei na Bíblia muito poderoso, o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, a sua história é contada lá no livro de Daniel. Nabucodonosor é um rei tão poderoso. Um dia a Bíblia fala que Deus deu para Nabucodonosor muito poder. O livro de Daniel diz que Nabucodonosor matava quem ele queria e dava vida para quem ele queria. Ele tinha muito poder. E um dia ele subiu no seu palácio e ele olhando para aquela glória toda humana, ele começa então a sentir desejo de ser adorado. E ele diz, olha, eis a grande Babilônia que eu construí para minha glória. Ele começa a ver ele como um Deus, como alguém que merecia adoração. Né? Havia nele um sentimento, havia nele a egolatria, adoração própria. Então, Deus resolveu dar uma lição em Nabucodonosor. Diz a Bíblia que Deus colocou ele com os animais durante 7 anos. E ele viveu entre os animais, andando junto com os animais
comendo capim. Nabucodonosor comeu capim durante 7 anos. Nabucodonosor comeu capim durante 7 anos. E a Bíblia fala que nesse período que ele ficou comendo capim, durante 7 anos, o seu trono ficou vazio. Porque Deus tinha plano de retornar ele para o trono. E você pergunta, pastor, mas por que Deus não colocou ele para comer capim 8 anos? Por que Deus não colocou ele para comer capim durante 6 anos? Deus colocou ele para comer capim durante 7 anos? Ou 7 tempos? Porque o 7 é o número de Deus. Deus disciplinou ele durante 7 anos. Para mostrar para ele que quem estava punindo ele, disciplinando ele, castigando ele, é aquele que é o dono do número 7. Mas aí, a Bíblia fala que no final dos 7 anos, o próprio Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele escreve o seguinte: então, até que eu reconheci, até que eu entendi. Ele foi humilhado 7 anos, foi pisado 7 anos, desprezado 7 anos. Quando ele levanta a cabeça para o céu, ele reconhece que só o Senhor é Deus. Então Deus tira ele de lá e retorna ele para o trono. Ele só teve o livramento de Deus, ele só saiu de lá quando ele reconheceu que só Deus é digno de ser adorado. Então ele ficou lá, sofrendo a disciplina. E quando ele reconhece, quando ele se humilha, quando ele se arrepende, Deus entra em ação e faz alguma coisa em prol de Nabucodonosor. E foi isso que aconteceu com aquele rei. Pastor, o que significa pôr a boca no pó? Significa arrepender, significa orar, significa humilhar. Pôr a boca no pó significa submeter à vontade de Deus. Pôr a boca no pó significa ser dependente de Deus. E para encerrar, pôr a boca no pó significa descer. Pôr a boca no pó significa descer. Eu estou em pé. Olha a minha posição. Pôr a boca no pó significa curvar-se ao chão. Pôr a boca no pó significa descer. Pôr a boca no pó significa curvar-se. Deus está falando o seguinte: se você quer livramento, se você quer vitória, se você quer a bênção, você precisa descer. Você precisa colocar a sua boca lá embaixo, a sua boca em cima. Símbolo de orgulho e arrogância e soberba. Pôr a boca no pó significa curvar-se diante de Deus. Significa arrepender-se, descer. E aí nós encontramos na Bíblia que toda vez que uma pessoa desceu, que uma pessoa se curvou, ela recebeu a vitória. Deus entrou em ação. A Bíblia fala que tinha um homem, a Bíblia fala de um homem chamado Naamã. Naamã era leproso. E um dia ele foi à casa do profeta Eliseu. Porque ele queria que Eliseu orasse por ele, para que ele fosse curado da lepra. E quando ele chegou lá, bateu na porta. Ele achou que Eliseu ia receber ele. Ele era um general da Síria. Ele achou que Eliseu ia receber ele e colocar as mãos sobre ele para curar a lepra dele, em nome de Jeová, o Deus de Israel. Mas Eliseu não foi lá na porta receber ele, mandou um recado dizendo: olha, fala para aquele general que eu não vou falar com ele, não quero falar com ele. Diz para ele, se ele quiser receber a bênção, ele vai no Rio Jordão e mergulha. Ou seja, diz para ele ir no Rio Jordão e desce, mergulha 7 vezes. Ele disse que ele não queria ir, eu não vou lá. Resumindo, ele acabou indo. E lá no Rio Jordão, ele mergulha. Ele mergulha uma vez, ele mergulha 2 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Na 7ª vez, Deus cura ele da lepra. O que Deus estava querendo ensinar para aquele homem? Que a vitória do homem, que está na crise, que está no problema, na dificuldade, que está no pecado, vivendo como o Brasil está vivendo, nós precisamos descer. Isso é pôr a boca no pó. Para Naamã ir no Rio Jordão, um rio de água suja, e mergulhar naquele rio, era humilhação, mas era isso que Deus queria que ele fizesse, que ele descesse, que ele se humilhasse, para que Deus pudesse curá-lo da lepra. E ele foi lá e mergulhou 7 vezes. E Deus, pastor, por que ele não mergulhou 8? Por que não mergulhou 6? Porque Deus é o dono do número 7. O número 7 é o número da perfeição, da plenitude. É o número de Deus na Bíblia. Por isso que Deus estava dizendo: vá lá, Naamã, mergulha 7 vezes. Quem vai te curar, Naamã, é o dono do número 7. Então vá lá. Ele foi, e resumindo a história, porque a história é longa, mergulhou 7 vezes, desceu, e pôs a boca no pó. E Naamã foi curado
da sua lepra. A Bíblia diz assim, que quando Deus revelou para o profeta Elias, disse, não, Elias, eu vou te arrebatar. Deus falou para Elias, vou te trazer aqui para o céu. Você vai vir para cá, morar comigo aqui no céu. Então, Eliseu chegou para Elias e ele ficou sabendo que Elias seria arrebatado. E Eliseu então ficou junto com Elias, porque Eliseu queria ver o momento do arrebatamento de Elias. Eliseu queria ver o momento que Deus iria arrebatar Elias, que era um profeta senhor, ou chefe. E Eliseu era servo de Elias. Então Elias olhou para Eliseu e falou para ele assim, olha, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Mas para você receber o que eu vou te dar, você tem que perceber o momento que eu serei arrebatado. Então Eliseu ficou perto de Elias ali junto, né? Vendo o momento dele ser arrebatado. E aí Eliseu disse, olha Elias, eu quero a porção dobrada no seu espírito. Eu quero a porção dobrada. Então Elias vai andando mais Eliseu, de repente aparecem umas carruagens de cavalos de fogo e arrebata Elias. Quando Deus arrebata Elias sobe. E ele vai subindo. Então Eliseu ficou dizendo, e agora, cadê a minha bênção? Eu te pedi a porção dobrada do Espírito, cadê a bênção? Então lá de cima, lá nas nuvens, Elias joga a capa para Eliseu. Mas o que eu acho interessante dessa história é que Elias não colocou a capa na mão de Eliseu. Ele joga a capa no chão. E se Eliseu quisesse pegar a capa, ele tinha que se curvar. A capa estava lá embaixo. Aquela capa representava a unção do profeta. Aquela capa simbolizava a porção dobrada do profeta que Eliseu estava recebendo. Com aquela capa, Eliseu ele tocou no Rio Jordão com aquela capa e o Rio Jordão abriu. Mas ele não recebe a capa na mão. A capa vai para o chão. Porque Deus queria que Eliseu curvasse. Ele queria que Eliseu pegasse a capa lá embaixo. Isso mostra que se nós queremos unção, se nós queremos o poder de Deus, nós temos que nos curvar, temos que nos humilhar, temos que colocar nossa boca no pó. Se nós queremos receber unção de Deus não está à venda no supermercado. Não existe no Carrefour, né? A venda de unção. Não existe nas lojas. A unção não está à venda. Mas a unção está lá no pó. Se nós queremos buscar unção, queremos buscar poder de Deus, temos que colocar nossa boca no pó. Porque é lá com a boca no pó que nós vamos alcançar unção de Deus, poder de Deus, autoridade de Deus. Deus não vai colocar essas coisas nas nossas mãos. Não está à venda. Mas nós temos que buscar. Né? Você não pode simplesmente deitar numa rede, né? E dizer, eu vou deitar aqui e vou esperar que Deus me dê unção. Eu vou ficar aqui na rede esperando que Deus me dê poder. Eu vou esperar aqui que Deus me dê autoridade. Autoridade, unção e poder, Deus não dá para preguiçoso que não ora, que não se humilha, que não se arrepende. Essas coisas não estão à venda. Mas nós temos que buscar para receber. E o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, né? Batei e a porta vai abrir. Buscai e encontrareis. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, tem que buscar. É de graça? É de graça. As bênçãos de Deus é de graça. A autoridade, poder, foi conquistado por Jesus na cruz para nós. Né? Mas nós temos que buscar isso. Né? Através de quê? Com a boca no pó. Através da humilhação. Através da dependência de Deus, da submissão à vontade de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Né? É isso que nós temos que fazer. Há um texto na Bíblia muito interessante sobre o que eu estou falando aqui, de buscar receber as bênçãos de Deus lá embaixo. A Bíblia fala no capítulo 18 de Jeremias. Jeremias capítulo 18, versículo 1. O Senhor diz para Jeremias, Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro. Como assim? Jeremias, há um oleiro que a casa dele fica lá no vale, lá embaixo. E eu quero ensinar para você uma grande lição. Levanta e desce e vai lá na casa do oleiro. Olha, fazendo uma aplicação espiritual, Deus é o oleiro, nós somos o barro. Deus é o oleiro, nós somos o vaso. Onde é que o oleiro fazia o vaso? Lá no vale, lá embaixo. Onde é que Deus faz os seus vasos? Lá no vale. Então entenda uma coisa, Deus prepara vasos na olaria, e a olaria de Deus é no vale.
A olaria de Deus é lá embaixo. A olaria de Deus é no pó. É por isso que é no pó que você vai ser transformado num grande vaso, num grande instrumento, para ser usado por Deus. Por isso o Senhor diz, põe a boca no pó. Começa a se humilhar. Começa a arrepender das suas mazelas, dos seus pecados. Nós precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados e curvar-se diante de Deus para que haja esperança para nós. Eu encerro essa palavra dizendo o seguinte. A Bíblia fala que Deus chamou Gideão para libertar Israel da mão dos midianitas. Gideão era um homem corajoso. Então Gideão tinha lá um exército de 32 mil soldados. E Deus então diz, olha, Gideão, eu quero que você faça uma escolha, uma seleção desse exército aí. Eu quero que você faça aí uma seleção. Os covardes podem ir para casa. Os covardes podem ir embora. Manda os covardes para casa. Gideão chega diante daquele exército de 32 mil soldados e fala para eles o seguinte, aqueles que forem medrosos, que forem covardes, pode ir embora. Deus não quer covarde, Deus quer só corajoso. Então foram embora, me parece que 22 mil soldados. E o que sobrou? Gideão disse para eles, agora o que sobraram, manda eles na beira do rio. E eles vão beber água. Lá, Deus queria fazer uma seleção. E Deus então, de 32 mil soldados, sobrou apenas 300. Entenda uma coisa. Nós estamos em guerra, como Gideão estava em guerra. Nós estamos em guerra. E Deus, nesse momento, está fazendo a sua seleção. Em meio a esta crise, vai se manifestar quem é vaso de Deus e quem não é vaso de Deus. Em meio a essa crise que estamos vivendo, vai se manifestar quem é leal a Deus e quem não é leal a Deus. Deus está fazendo sua seleção através de uma crise mundial como essa. A cada dia que passa, chegando o momento do arrebatamento da igreja, a nossa fé vai se revelando quem nós somos. A sua fé vai se revelando quem é você. Eis o grande momento. Estamos vivendo no momento final. É o momento da seleção. E essas crises, ou crises como essa, revela quem é salvo, quem não é. Quem ama a Deus, quem não ama. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. E não esqueça, só existe um passo para a solução, para a salvação do mundo. É pôr a boca no pó. Pôr a boca no pó. Pôr a boca no pó pode ser feito de forma coletiva. A família toda, ou a igreja toda, ou o Brasil todo, ou o mundo todo. Mas pôr a boca no pó também pode ser feito por uma só pessoa. Se você está cercado de pessoas que não querem pôr a boca no pó, se você está cercado de pessoas que não querem se curvar diante de Deus, não tem problema. Faça sozinho. A oração de justo pode muito.